Capítulo 13. Eu sempre soube que você acabaria sendo enrolada, disse minha irmã quando liguei para lhe contar da nossa provável mudança para Atlanta. O tom dela não era de crítica, mas total compreensão. Eu simplesmente sabia. E eu sabia qual seria a reação dela, e mesmo assim eu disse: eu não usaria o termo enrolada. Para começar, a gente ainda não se decidiu para valer. Suzane me interrompeu. Só me prometa que você não vai começar a falar com sotaque do sul. Lá em Atlanta, o sotaque não é tão carregado. É coisa de leve, Andy praticamente nem tem sotaque. E nem comece a usar a expressão sei tudo, disse ela sóbria, como se me implorando para eu não me juntar a nenhuma seita religiosa e nem beber o suco que me oferecerem. Você é uma Yankee, não se esqueça disso. Certo, se nós nos mudarmos e note que eu disse sim, eu prometo evitar os sotaques e me manter fiel à expressão vocês todos em vez de seis tudo. E também prometo nunca dirigir uma caminhonete, nem empunhar uma bandeira dos confederados, nem destilar uísque no quintal. Respondi enquanto fazia uma pausa das pilhas de roupa suja para lavar, entre um monte de peças brancas e outro de coloridas, sentada de pernas cruzadas no chão do quarto. Apesar da sensação constante de que Suzane não aprovava nem Andy, nem Margot, nem o universo no qual eles vivem, eu continuava a sorrir. Tenho uma grande afeição por minha irmã, e era bom ouvir a voz dela depois de semanas de ligações desencontradas. Desde o colegial, nossa comunicação se tornou esporádica, dependendo dos nossos horários e principalmente dependendo do humor de Suzane. Às vezes ela simplesmente se recolhe e nem toda insistência do mundo é capaz de trazê-la para fora enquanto ela não se sentir pronta. Com isso, eu acabei aprendendo a fazer uma lista de tópicos para colocarmos os assuntos em dia, e tinha pegado a minha agenda para consultar. Por certo, não me esqueceria das novidades de peso, como Atlanta ou Drake, mas eu também fazia questão de falar das trivialidades, com medo de perder a sensação de convívio diário tão reconfortante. Eu não podia admitir que isso acontecesse. Embora soubesse que isso acontecia o tempo todo entre irmãs, principalmente se elas morassem longe uma da outra ou tivesse pouco em comum e se, como nosso caso, também não tivesse mais uma mãe que as unisse. De alguma maneira, eu sentia que a mantivesse informada se a mantivesse informada das trivialidades da minha vida, seria sobre o novo creme para as pálpebras que estivesse usando, o e-mail inesperado que tinha recebido de um colega do colegial, ou da lembrança divertida de quando tínhamos ido com nossos pais comprar sapatos para a volta às aulas em um feriado do Dia do Trabalho. Nós nunca íamos nos tornar irmãs e somente de fachada. Nós nunca íamos nos tornar irmãs somente de fachada. Nós sempre teríamos mais do que duas mulheres adultas que se telefonam e se visitam a qualquer momento só para cumprir uma obrigação familiar. Assim, eu ia ticando a minha listinha e depois escutava as novidades dela, que não eram assim novidades, mas serviam para demonstrar como eu me importava com a vida dela. Para dar um exemplo, Suzane continuava odiando o emprego de comissária de bordo e ainda não tinha ficado noiva do namorado Vince. Ela continua no mesmo emprego e com o mesmo namorado há quase 6 anos. Quando eles se conheceram, ambos combinavam perfeitamente com esse estilo de vida livre. Mas, naquele momento, aos 36 anos, ela estava cansada de servir drinks para a gente rude lá nas alturas. E mais cansada ainda de servir drinks para o Vince e os amigos imaturos dele. Enquanto eles torciam para os times dos Steelers, dos Pirates e dos Pinguins. Ela queria mudar de vida, ou pelo menos esperava que o Vince mudasse, mas não sabia ao certo o que fazer para que isso acontecesse. Ela também era teimosa demais para pedir conselho à irmã mais nova. Não que eu soubesse o que dizer a ela. Vince, um empreiteiro de obras que Suzane tinha conhecido durante um congestionamento em uma rodovia.
Sim, eles trocaram telefones ali mesmo. Era pouco confiável, não queria saber de compromisso e já havia namorado com uma stripper chamada Honey. Mas ele também aparentava ser caloroso, tinha sempre uma boa resposta para tudo e era festeiro a toda prova. Mas o mais importante era que Suzane o amava de verdade. Por isso tinha aprendido a me oferecer apenas para ouvir seus desabafos, ou para rir quando fosse o caso, como estava fazendo naquele momento. Quando ela me contava em detalhes que o Vince vinha dado a ela uma caixinha de joalheria sem embrulhar no dia dos namorados, logo depois de terem feito amor. Conhecendo o Vince, dava para imaginar como essa história ia terminar. Ai, não, eu resmunguei, retomando minha separação de roupa suja. Aí sim, disse Susana. Então eu penso, fala sério. Diz que eu não passei 6 anos esperando por um pedido de casamento brega no dia dos namorados. E ainda por cima na cama. Ai, meu Deus, e se for um anel em forma de coração? Mas, ao mesmo tempo, pensei, aceita o que vier, minha filha, nessa altura não dá para ficar escolhendo. E, afinal, o que era? Indaguei com suspense. Um anel de granada, a porcaria da pedra do meu signo. Eu caí na risada. Um horror, coitada, mas não deixava de ser um gesto carinhoso. Coitado, ele bem que tentou. Eu incentivo. Suzane ignorou o meu comentário e disse: quem no mundo com mais de 10 anos dá importância para a pedra do signo? Você por acaso sabe qual é a sua? Turmalina, eu respondo. Pode deixar que eu vou garantir que o Andy te dê uma. Comprar uma bela casa em Atlanta com uma turmalina para completar. Suzane deu uma gargalhada, marca registrada dela, que fez parecer que ela vai perder o fôlego. E eu penso comigo que, graças a seu senso de humor, a vida não era tão deprimente. Isso e o fato de que, apesar de ela sempre fazer tipo, ela tinha um coração de manteiga. Ela até podia ser amargurada, como a maioria das solteiras que ficam esperando em vão por uma aliança. Mas ela simplesmente não era. E embora eu ache que às vezes ela sente ciúmes da minha boa sorte, minha vida mais tranquila, ela continuava sendo uma boa irmã que desejava o melhor para mim. Por isso, sei que ela com certeza ficaria feliz ao saber das fotos com Drake, assunto sobre o qual eu estava doida para lhe falar. Suzane, como Andy, adora o Drake, mas menos pela música e mais pelo ativismo político. Embora minha irmã não seja uma hippie declarada, ela desistiu da maconha e dos tamancos de cortiça assim que superou sua fase Grateful Dead da faculdade. Ela é completamente passional no que diz respeito às suas crenças, especialmente as relativas ao meio ambiente e à pobreza no terceiro mundo. E por passional eu não quero dizer que ela fazia discursos calorosos. Ela, na verdade, tirava o traseiro da cadeira e tomava atitudes que faziam diferença, o que era um contraste tanto com a inércia que ela regia a vida pessoal. Quando estávamos no colégio, por exemplo, ela quase não conseguia acompanhar as aulas e tinha dificuldade para manter a média C, apesar de ter um QI de gênio, 14 pontos mais alto que o meu, coisa que descobrimos fuçando nos documentos dos nossos pais, quando encontramos os resultados de um teste que fizemos. Ainda assim, ela encontrou tempo e energia para fundar uma representação da Anistia Internacional da escola e circular petições exigindo que a diretoria providenciasse lixeiras para a coleta de lixo reciclável na cantina. Fatos sem precedentes na época, pelo menos na nossa cidade. E hoje ela sempre está envolvida em alguma missão para fazer o bem aqui ou ali, como voluntária para plantar árvores em praças públicas e cemitérios, ou enviando cartas eloquentes para os deputados. Ela até mesmo foi a Nova Orleans após o furacão Katrina como voluntária da ONG Habitat for Humanity, para ajudar a consertar casas. Quando Suzane me conta sobre seus diversos projetos, eu sempre penso que gostaria de ter mais motivação para o bem comum. O meu ativismo se resume a votar todo novembro. E isso é muito mais do que o Andy, que só vota nas eleições presidenciais. Como não poderia deixar de ser, eu conto
a ela tudo sobre o Drake, deixando de fora apenas a parte sobre o Léo. Uau, que sorte, sua cadela, disse Suzane. Eu sei, com vontade de contar a ela a história toda e que esse trabalho não teve nada de sorte. Se eu fosse confiar meu segredo a alguém, ninguém era melhor do que a Suzane. Não apenas por conta da nossa lealdade de sangue e o simples fato de ela não ser parente do Andy, mas porque ela é a única pessoa das minhas relações que não tem antipatia pelo Léo. Eles só se encontraram uma vez e ambos falaram pouco, mas deu para ver que eles se deram bem e sentiram respeito mútuo. Eu me lembro de achar que eles tinham apenas coisas em comum, incluindo suas convicções políticas, o hábito cínico de caçoar de quase todos e todas, a inteligência afiada e o jeito contraditório de ambos ao mesmo tempo passionais e totalmente desapegados. Mesmo quando ele me despedaçou o coração e eu achei que Suzane cairia matando em cima dele, ela acabou sendo mais filosófica do que protetora, dizendo que todo mundo precisa levar um fora, que isso faz parte da vida e que certamente não era para dar certo. Melhor agora que no futuro, mais adiante, com 3 filhos, ela tinha dito. Embora eu tivesse pensado que eu preferiria a segunda hipótese, eu queria ter algo duradouro com o Léo, doesse o que doesse. De qualquer forma, naquele momento eu resisti em contar a ela sobre ele, pois o Léo não tinha a menor importância. Além do mais, eu não queria que isso prejudicasse injustamente a opinião dela sobre o meu relacionamento com Andy, pois sei que isso alimentaria uma visão depressiva de que a maioria dos casamentos tem algum tipo de problema. Um dos dois ou ambos se acomodou, ou um acaba ficando insatisfeito, ou alguém trai, ou ao menos considera a ideia. Eu estava cansada de ouvir essa ladainha dela, e era inútil argumentar que nossos pais eram felizes juntos, porque ela rebate dizendo que éramos crianças e seria impossível saber se isso era verdade mesmo. Ou então ela dizia sarcástica: mas e daí? A mamãe morreu. Que droga de conto de fadas. Margot, que fica completamente chocada com as tiradas cínicas da minha irmã, acredita que essa deve ser a maneira que Suzane encontrou para justificar para si mesma o limbo em que se encontrava por não ter se casado. Em parte concordo com isso, mas há também um pouco da história do ovo e da galinha. Isto é, se a Suzane fosse um pouco mais romântica e tradicional, ou desse um ultimato de verdade, como a maioria das garotas da nossa cidade fizeram por volta dos 25 anos de idade, eu acredito que o Vince teria mudado na hora. Ele a amava o suficiente para não querer perdê-la, mas com a postura estanque dela, o Vince tinha a desculpa perfeita para protelar o casamento dele sem sentir a menor culpa. Na verdade, eu acho que ele devia ser muito mais pressionado por sua família e amigos do que pela própria Suzane. E, em geral, era ela quem sempre tinha um comentário espirituoso, do tipo, sem querer faltar com respeito, tia Beth, mas vá cuidar da sua própria vida e pode ter certeza que o Vince não consegue o leitinho dele de mão beijada. Por fim, não houve abertura para falar sobre o Léo, pois Suzane logo disse com seu jeito autoritário de irmã mais velha: Eu vou com você. Verdade? Perguntei. Sim, mas você não liga para essa coisa de artista? Eu disse, sendo que ao menos ela fazia de conta que não se importava com isso, embora eu já tivesse flagrado lendo tabloides ao longo dos anos. Eu sei, mas o Drake Walters não é um astro comum. É o Drake, horas, e eu vou. Sério? Sim, por que não? Ela insistiu. Faz meses que quero ir te visitar e para eu pegar um voo até Los Angeles é moleza.
É verdade, aliás, essa é a melhor parte do trabalho dela e é a razão pela qual ela não deixa o emprego. Suzane pode ir onde quiser na hora em que desejar. Eu serei sua assistente, vou trabalhar de graça. A revista vai me providenciar um assistente, expliquei, relutante em aceitar, embora sem motivo para a recusa. Então serei assistente da assistente. Vou segurar aquele treco para você, o tal do disco grande prateado, como fiz naquela vez em que você fotografou o rio Monongahela, Monongahela naquele dia frio de congelar os ossos, lembra? Lembra que eu deixei cair a minha luva no rio e que quase tive queimadura de frio? Eu me lembro, eu disse, pensando nas coisas que a Suzane fez questão de nos lembrar. E você? Por um acaso lembra que eu te comprei um par de luvas no dia seguinte? Sim, sim, eu me lembro daquelas luvas vagabundas, ela comentou. Elas não eram vagabundas, eram sim, ela insistiu. Então, para compensar, você me leva com você para Los Angeles. Está bom, eu acabei cedendo, mas nada de autógrafos. Ora, vamos, eu não sou tonta desse jeito. E chega dessa história da luva. Combinado, ela disse em tom solene. Está esquecido. Nos dias que se seguiram, Andy viajou a Toronto a trabalho e eu me concentrei na sessão de fotos, planejando a logística e fazendo vários contatos com a editora de fotos e o diretor de arte. Eles me informaram que o foco do artigo seria o trabalho humanitário do Drake e por isso queriam de 2 a 3 retratos coloridos, sóbrios e visualmente ricos, valorizando o meio ambiente. Vocês já decidiram que tipo de situação desejam? Perguntei à editora de fotos, tomada pelo meu primeiro surto de ansiedade. Isso vai ficar por sua conta, disse ela. Vimos seu trabalho no seu site e adoramos. Era a pura beleza. Vai ficar em suas mãos. Senti uma injeção de confiança e estímulo, natural quando alguém aprecia o meu trabalho. Eu perguntei se seria possível usar como cenário uma lanchonete local que eu tinha encontrado na internet, a poucos quilômetros do hotel. É uma daquelas lanchonetes clássicas, tipo retrô, com piso de ladrilhos pretos e brancos e estofados vermelhos, eu expliquei, pensando na semelhança com o local onde vi Léo na última vez. Você sabe, o vermelho simboliza o trabalho dele com a AIDS. Acho que pode ficar muito bom. Brilhante, a editora disse. Eu vou ligar agora mesmo para a assessoria de relações públicas do Drake e pegar a aprovação. Ótimo, eu disse, tentando parecer natural, como se eu já tivesse ouvido esse termo, assessora de relações públicas, 1 milhão de vezes antes. Uns minutos depois, ela retornou a ligação e disse: Envie-nos o endereço exato do lugar. Drake e sua equipe estarão lá às 15 horas em ponto. O único problema é que eles têm uma agenda apertada. Você precisa trabalhar rápido. Terá no máximo de 20 a 30 minutos. Será que dá? Sem problemas, será suficiente para conseguir as fotos, eu respondi, parecendo a profissional perfeita, muito mais confiante do que realmente estava. Desliguei e telefonei para a Suzane e perguntei a ela se 20 minutos valia uma viagem atravessando o país. Ela é definitiva. 20 minutos com uma sumidade são 20 minutos com uma sumidade. E, sem dúvida, faz muito tempo que não vejo tanta sumidade em uma pessoa só, ela respondeu. Então está bem, só não deixe o velho Vincent ouvir você falando isso. Suzane riu e completou. Ah, o Vince tem consciência da sua mediocridade. Pelo menos ele sabe onde é o lugar dele, eu comentei. Verdade, ela concordou, pois há poucas coisas na vida piores que um homem que não reconhece seu lugar. Eu dei risada e memorizei essa pérola vinda da Suzane, mas só viria a apreciá-la em todo o seu potencial ao aterrissar em Los Angeles 3 dias depois.